A meio da noite, Teresa começou a gemer. Thomas acordou-a, mas ao ver a sua cara ela disse com ódio: Vai-te embora, vai-te embora! Depois contou-lhe o sonho que tivera. Estavam ambos algures com Sabina, num quarto enorme. Havia uma cama no meio, só parecia o palco de um teatro. Thomas mandou-a ficar num canto e pôs-se a fazer amor com Sabina à frente dela. Ela olhava e o espetáculo causava-lhe um sofrimento insuportável. Para abafar a dor da alma com a dor física, pôs-se a enfiar agulhas por baixo das unhas. Doía-me horrivelmente, disse, com os punhos fechados como se realmente tivesse as mãos magoadas. Abraçou-a e assim, muito devagar, porque Teresa não parava de tremer, ela voltou a adormecer. No dia seguinte, ao pensar no sonho, lembrou-se de uma coisa. Abriu a secretária e tirou um maço de cartas de Sabina. Pouco depois, deparou com a seguinte passagem. Queria fazer amor contigo no meu ateliê como se fosse o palco de um teatro. Estaria gente em toda a volta e ninguém teria o direito de se aproximar, mas não conseguiriam despregar os olhos de nós. O pior era que a carta tinha data. Era uma carta recente, escrita numa altura em que Teresa vivia com Thomas já há bastante tempo. Ralhou-lhe. Andaste a vasculhar nas minhas cartas? Sem procurar desmenti-lo, ela disse. Pois andei. Então por que é que não me pões na rua? Mas Thomas não a pôs na rua. Via era enfiar as agulhas debaixo das unhas, encostada à parede do ateliê de Sabina. Pegou-lhe nos dedos, fez-lhes festas, levou-os aos lábios e beijou-os como se tivessem marcas de sangue. A partir desse momento tudo parecia conspirar contra ele. Não se passava praticamente um dia sem que lhe chegasse mais uma novidade sobre os seus amores clandestinos. Primeiro negava tudo. Quando as provas eram evidentes demais, tentava demonstrar que não havia contradição nenhuma entre a sua vida de polígamo e o seu amor por ela. Não era nada coerente. Umas vezes negava as infidelidades, outras justificava-as. Um dia estava a marcar um encontro pelo telefone com uma amiga e quando desligou pareceu-lhe ouvir um barulho esquisito na outra divisão. O barulho de dentes a bater. Teresa viera à casa por acaso e ele não dera por isso. Tinha um frasco de calmante na mão e, como estava a beber pelo gargalo e a mão lhe tremia, o vidro batia-lhe contra os dentes. Correu para ela como se fosse salvá-la de morrer afogada. O frasco de valeriana caiu, fazendo uma grande nódoa na carpete. Teresa debatia-se, queria escapar-lhe. Teve de mantê-la durante um quarto de hora numa espécie de colete de forças até que se acalmou. Sabia que se encontrava numa situação injustificável porque baseada numa desigualdade absoluta. Muito antes de Teresa ter descoberto a sua correspondência com Sabina, tinha ido a um cabaré com alguns amigos festejar o novo emprego de Teresa. Deixara o laboratório de fotografia porque a revista a aceitara como fotógrafa. Como Thomas não gostava de dançar, um dos seus colegas mais novos do hospital convidara Teresa. Deslizavam ambos sobre a pista e Teresa estava mais bonita do que nunca. Estupefacto, via com que precisão e com que docilidade ela adivinhava uma fração de segundo antes a vontade do seu par. Tal forma de dançar parecia proclamar que a sua devoção, aquele seu ardente desejo de fazer o que lhe lia nos olhos, não estava necessariamente ligado à pessoa de Thomas e que podia perfeitamente ter respondido ao apelo de outro homem, qualquer que lhe tivesse aparecido em seu lugar. Nada mais fácil do que imaginar Teresa e o seu jovem colega como amantes. Era mesmo a facilidade com que o imaginava que mais o feria. O corpo de Teresa era perfeitamente imaginável unido a qualquer outro corpo masculino. A ideia pô-lo mal disposto. Noite dentro, quando voltaram, confessou-lhe que tinha ciúmes. Estes ciúmes absurdos, causados por uma possibilidade absolutamente teórica, eram prova de que a fidelidade dela era para ele um princípio intangível. Como censurá-la, então, por ter ciúmes das suas amantes mais do que reais?